aprofundar um pouco mais sobre o dia de ontem, é justificável. Pensa na característica da competição, ok, vou tentar aqui dar uma segurada, vou definir em casa, isso é comum. Mesmo sendo um jogo grande. E se você olhar até o primeiro tempo, esta estratégia poderia dar algum resultado, mas o volume de jogo do Flamengo sempre foi maior. Tem de olhar dessa forma, inclusive contra o Flamengo. Mas ontem, em termos de atitude, de plano de jogo, nada deu certo e as escolhas foram muito infelizes. Ontem, Bruno, parecia de verdade um jogo de campeonato estadual em que um time do interior joga com o único intuito de perder de pouco. Foi assim que o Palmeiras se comportou. E o Abel sabe que esse tipo de atuação não pode ser normalizada, porque para um time, repito, para o time que tem o elenco do Palmeiras, a estrutura, um técnico que está tanto tempo no comando, não dá para jogar dessa forma. E uma coisa é virar em casa contra o Água Santa, contra o Santos, contra o São Paulo, adversários que naqueles momentos eram inferiores indiscutivelmente ao Palmeiras. Outra é conseguir uma virada contra o Flamengo, um adversário. Contra o Tite, o Abel ainda não conseguiu marcar gols. O Abel ainda não conseguiu vencer o Flamengo no Allianz Parque. Então, está em aberto ainda. O Palmeiras tem chance, mas a subida de ladeira ficou muito maior. E o Palmeiras não pode negociar sempre com essa história de ser um bom mandante, de conseguir grandes viradas em casa. Ainda mais diante de um adversário com a qualidade do Flamengo. Pagou muito caro por essa postura. E eu concordo com vocês que uma coisa é a estratégia defensiva. Essa a gente aceita, é do jogo, e o Palmeiras já teve muito sucesso assim. Não é verdade? Exato. Já foi campeão assim. Outra coisa é uma postura covarde. Nem contra o Chelsea o Palmeiras foi covarde como foi ontem no Maracanã. Contra o campeão da Liga dos Campeões, o Palmeiras finalizou 11 vezes. Contra o campeão da Liga dos Campeões, o Palmeiras fez menos faltas, mesmo com meia hora a mais de jogo, porque a partida foi para prorrogação. Então, uma coisa é você se defender com segurança, outra coisa é isso que a gente viu ontem. Palmeiras com menos de 5 minutos enrolando, fazendo cera para recomeçar a partida. A gente nunca viu o time do Abel ter sucesso jogando assim, nunca jogou assim. E aí, como o Marra destacava também, né? Essa questão do que vai fazer também a partir de agora, né, Marra? Porque nada... Eu acho que muitos fatores explicavam o Palmeiras jogar de maneira defensiva. Sim. Mas nenhum fator, né? A força do Flamengo, os desfalques. Fora de casa, o jogo de volta. Mas nenhum fator justifica ter jogado como o Palmeiras jogou ontem. O que você pensa, Rafa? Eu estou de acordo com os companheiros, né? Eu acho que está dentro da mesma lógica de raciocínio. É difícil pensar algo diferente. Acho que até o torcedor do Palmeiras, em condições normais, né? Enfim, analisando friamente o jogo, vai concordar com a gente, porque imagino até um sentimento de uma certa frustração, né? Um certo descontentamento, porque uma coisa realmente é a estratégia, outra coisa é você abdicar do jogo por completo. Se a ideia do Abel era que o Flamengo não fizesse nenhum gol no primeiro tempo, e isso irritasse o torcedor, fizesse o Flamengo se desorganizar e aí o Palmeiras aproveitar-se disso para poder alcançar um bom resultado, se era essa a intenção, ela foi pela vala, porque foi o Palmeiras quem se desorganizou. Para você lançar essa estratégia, apostar nesse modelo de jogo para uma partida inteira contra um time como o Flamengo no Maracanã, você precisa ter a mais absoluta convicção que o seu sistema defensivo como um todo, não só os zagueiros, não só os laterais, vai funcionar de uma forma tão agrupada, tão concentrada, tão sincronizada, que não vai aparecer um vão espaço para que aconteça uma oportunidade de gol para o time adversário. E é praticamente impossível você controlar isso um jogo inteiro, partida de 100 minutos, contando os acréscimos. Então, em algum momento aconteceu uma falha, aconteceu a primeira, o Palmeiras se assustou, aconteceu a segunda e, para a sorte do Palmeiras, não teve o terceiro gol. O Luiz Araújo teve uma oportunidade claríssima, tentou tirar do Everton e ele fez uma ótima defesa. Foi um passeio do Flamengo ontem, né? Vamos ver qual vai ser o comportamento do Palmeiras no jogo da volta. Ô Rafa, obrigado, viu? Você volta logo mais aqui dentro do Sport Center. O Abel, ele relacionou muito a questão também individual de alguns jogadores. Vocês concordam com isso? Porque do outro lado, alguns jogadores do Flamengo... Bom, acho que todos do Flamengo foram muito bem, né? Mas falar do Luiz Araújo, do De La Cruz, é impressionante, né? E o Pedro, de novo, né? O Gerson, mais uma vez, grande atuação. Então, eu acho que o Abel está certo. Mas isso não pode encobrir os problemas como equipe, né? Coletivos do Palmeiras. E eu não acho que foi uma jogada... Porque ele falou dos problemas coletivos do Palmeiras também.
E agora ele vai ter que novamente achar soluções. Ele já achou... Eu acho que aí a gente precisa fazer uma diferenciação. Uma coisa é você ter 4 derrotas, como disse o Vinícius Nicoletti, né, no Campeonato Brasileiro em sequência, até ter no Libertadores e tal. A outra coisa é, essa conta, ela vence semana que vem. Esse é um boleto que chegou para você pagar para quarta-feira. E você não tem o dinheiro hoje. O Palmeiras não tem hoje como pagar. É óbvio que a gente sabe que isso é futebol. Com futebol, o jogador adversário pode ser expulso, um outro pode estar muito mal, o estádio pode falar, mas se a gente olhar as condições que a gente viu ontem em campo e voltar um pouquinho no tempo e olhar o último mês, últimos 5 jogos, hoje o Flamengo está com essa diferença aí, talvez até maior. E o Palmeiras hoje está sem condição de pagar essa conta que vem agora. Mas no Campeonato Brasileiro? Não, o Campeonato Brasileiro é outra história. É outra história, porque tem jogos muito difíceis, o Flamengo acaba perdendo um ponto ali, o Botafogo perde outro ponto ali, o Cruzeiro dá uma derrapada em tal lugar, o Fortaleza, e o Palmeiras pode emendar a sequência positiva. Mas Copa do Brasil é semana que vem. E quando no ano passado ficou aqueles 4 jogos com derrotas consecutivas, teve um gatilho, vocês lembram? Que foi a eliminação da Libertadores. E, posteriormente, a entrada do Endrick como titular. Então, mas antes, a gente acompanhou como o elenco ficou abatido, teve um motivo para o time se abater. Desse ano, a gente não sabe, não teve. Porque a sequência de derrotas acontece depois de uma boa vitória contra o Cruzeiro. Exato. E até contra o Botafogo antes, quando perdeu, ele jogou bem. Não foi um problema a atuação do Palmeiras. E por isso, Bruno, é difícil explicar essa postura do Palmeiras, porque a gente sempre tenta aqui ponderar para não pesar demais na crítica ao treinador ou a jogadores, alguns fatores típicos do futebol brasileiro. Calendário, desgaste físico, desfalques. Mas ontem o Palmeiras não pode falar de aspecto físico, porque teve até um dia a mais que o Flamengo, poupou jogadores quando o Flamengo, na última rodada do Brasileiro, entrou com seus titulares, estava menos desgastado e ainda assim parecia que o time não tinha poder de reação física em campo. E aí, do lado técnico também, mesmo com o desfalque do Estevão, o Palmeiras hoje tem um elenco com profundidade. Claro. Os jogadores que o Abel tira do banco são bons jogadores. Flaco Lopes, Dudu, então, Mike, Felipe Anderson hoje como titular. Então não dá para encontrar explicações para justificar uma atuação tão apática, uma atuação ultraconservadora dessa forma. Então o Abel precisa realmente dar um chacoalhão na equipe e mostrar que esse tipo de atuação, colocar na parede do vestiário, não pode ser mais aceita como grupo. E o Palmeiras sabe disso. O Abel certamente deve estar muito doído com a derrota e principalmente pela forma como essa derrota aconteceu. E nem a saída do Cebolinha, que estava fazendo uma boa partida, atrapalhou o Flamengo, Marco. Não. A estratégia do Palmeiras de campo, jogando com 3 volantes, com 2 meias, um atacante, não funcionou. O Palmeiras não conseguia... Chegou algum momento que a gente estava vendo o jogo na redação, o Palmeiras tinha que jogar um pouquinho, jogar com a bola e tal. Não funcionou. Os 3 volantes ficaram correndo atrás dos meias, os 2 meias ficaram tentando entender, fazer uma bola chegar neles era impossível, e o Rony estava, era um ser que não conseguia participar do jogo. Porque era bola alta, tudo. Não funcionou. Só que interessante esse dado levantado pelo Data ESPN. A relação entre finalizações de Palmeiras e Flamengo na era Abel. E o jogo de ontem no Maracanã registrou a maior diferença entre essas equipes. Foram 17 finalizações a mais do Flamengo em relação ao Palmeiras. Aí também os outros jogos... 2 onde o Flamengo teve vantagem, incluindo até na final da Libertadores, mas uma partida onde o Palmeiras teve mais finalizações do que o Flamengo. O fato é que ontem foi um atropelo rubro-negro. E aí, claro, que quem vai contar isso pra gente de maneira poética... Esse é o primeiro passo, acreditar que quarta-feira temos que entregar tudo dentro do campo para reverter este resultado. Sabemos que é uma eliminatória difícil perante um grande adversário, que o ano passado não ganhou absolutamente título nenhum e que seguramente este ano
quer reverter tudo aquilo que aconteceu o ano Negra para anterior. a partida de volta no Allianz Parque na semana que vem. O Rafael Marques de volta conosco aqui no Sport Center, porque a gente destacava esses nomes aí tão importantes no time do Flamengo, De La Cruz, o Luiz Araújo, o Pedro, mas mais uma noite, ou de fato a noite de ontem também foi muito feliz do Tite, hein, Pedro? Desculpa, Rafa. Não tem nenhum problema, Bruno. Ele é mais bonito e mais talentoso do que eu. Mas, mais uma vez, um abraço aos amigos conectados com a gente aqui dentro do Sport Center, mas é realmente uma constatação que nós vimos ontem aqui no Maracanã. A diferença entre o jogo imposto pelo Flamengo e o que o Palmeiras não jogou. Os que foram titulares ontem contra o Palmeiras, hoje tem folga. O elenco do Flamengo se apresentando no Ninho do Urubu, mas nenhuma atividade muito pesada para essa quinta-feira. E somente um treino, de fato, para o jogo de sábado contra a equipe do São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Há uma expectativa que o Tite avalie com muito critério quem está em plenas condições para jogar esse jogo, só que não há nenhum indicativo de time alternativo, daquela história de poupar muita gente, pensando no jogo da volta mesmo, porque o Flamengo abriu uma boa vantagem ontem aqui no Maracanã. Muito tem se enaltecido sobre a coletividade do Flamengo, o talento de jogadores como Arrascaeta, Gerson, o Luiz Araújo foi decisivo no jogo de ontem, mas eu queria destacar o Pedro aqui dentro do Sport Center, porque efetivamente a temporada de 2024 dele mostra um nível de maturidade muito grande. Nós temos uma tela que compara o desempenho do Pedro desse ano em relação ao ano passado, com números bem básicos de gols e também de assistências. Pedro, em relação a 2023, já fez este ano 39 jogos contra 61 do ano passado no total. Com 61 jogos de 2023, ele tinha marcado 35 gols, considerando apenas jogos oficiais. Esse ano, em 29 gols marcados em 29 gols marcados em 39 jogos. Significa dizer que a média dele, 0,74, é superior já à média do ano passado, 0,57. Sem contar que ele está caprichando também nas assistências. Ano passado foram apenas 4 e esse ano são 7. É uma versão que os números referendam, comprovam de um Pedro melhor em 2024 do que já fora em 2023. É um Pedro que, se continuar jogando o que vem jogando, em breve voltará à seleção brasileira, Bruno. E tem um retrospecto importante dele também contra o Palmeiras, né? Ele é um cara que sempre costuma marcar também contra o Alviverde. O Veiga é um cara que marca muito também contra o Flamengo, mas a noite de ontem ele não foi muito feliz como todo o time, hein, Vinícius Nicoletti? É isso aí, Bruno. O Palmeiras não conseguiu um bom desempenho contra o Flamengo. Aliás, acho que foi o pior jogo do Palmeiras em toda essa temporada. O time já retornou a São Paulo logo após a partida contra o Flamengo, já está fazendo trabalho aqui na academia de futebol, daqui a pouco os jogadores estão dispensados, começa a preparação para enfrentar o Internacional no final de semana e tentar quebrar essa sequência de 3 derrotas consecutivas. Se chegar a 4ª derrota, vai ser a pior sequência sob o comando do técnico Abel Ferreira, ainda não aconteceu 4 derrotas consecutivas. No jogo contra o Flamengo, o técnico Abel Ferreira destacou aí a falta de confiança da equipe, em segurança, de um modo geral, de todos os jogadores, o baixo rendimento individual também desses jogadores, inclui o Rafael Veiga, e o esquema tático também não funcionou. O técnico entrou com um esquema mais cauteloso, pela primeira vez aí com 3 volantes, o Richard Rios, mais pelo lado direito, Aníbal Moreno e Zé Rafael, e o Rafael Veiga no meio-campo, tentando anular esse meio-campo do Flamengo. Só o Rony como atacante de ofício, do outro lado o Felipe Anderson acompanhando o lateral direito do Flamengo, e não funcionou porque o Palmeiras deu apenas 2 finalizações durante toda a partida e teve apenas cerca de 25% da posse de bola. Então, Bruno, essa é a grande dúvida. Como o técnico Abel Ferreira vai armar a equipe para sair dessa crise? Já pensando nesse jogo contra o Internacional. Tem a volta do Murilo para esse jogo contra o Internacional. Qual será o próximo plano de Abel Ferreira? Por enquanto, nesse jogo contra o Flamengo, não funcionou. Então, vamos ver, né, Vinícius? É uma boa questão aí pra gente discutir ao longo dos próximos dias. Obrigado, viu, Vinícius e também Rafa. Olha só essa tela, hein? Tite e Abel Ferreira, confronto direto. São 2 vitórias do Tite, as 2 no Maracanã, e aquele empate no Allianz Parque, válido pelo Campeonato Brasileiro deste ano. Tite ainda não sofreu gol, hein, do Palmeiras do Abel. Vocês sabem que ontem eu participei de um cara a cara, né? Ah, é? Sim, muito. Você gosta? Gosto, adoro. E no caso, obviamente, eu fui...
O problema nem é ser xingado pelas duas torcidas, né? Porque tinham algumas questões ali que eram impossíveis, tipo Zico ou Ademir da Guia, tipo Dudu ou Gabigol. Então quando você vota no um, no outro, mas tudo bem, isso é do jogo. O problema é que eu sofri uma pressão psicológica enorme dentro da minha própria casa. E é isso que me chateia, me incomoda, porque eu votei no Tite, valorizando a carreira do Tite. Até por tempo, né? De vida, ele é maior aí do que a carreira do Abel. Mas eu nem sabia, nem lembrava desse número, que o Tite sempre leva vantagem em cima do Abel, Marra, e isso chama atenção, né? Chama atenção. Tudo bem que o universo não é tão grande, são 3 jogos, mas mesmo assim. Não, chama atenção, sim. Cada um tem o seu tamanho. O Abel teve uma assimilação muito rápida do que é o futebol brasileiro. Chega ganhando títulos, um atrás do outro. Claro, o Palmeiras é um clube muito bem estruturado, mas o Flamengo também é um clube muito bem estruturado e, por exemplo, a gente viu que o Flamengo passou na temporada passada. A escolha do Tite é uma escolha por um caminho diferente. É uma escolha, quando o Flamengo faz a opção pelo Tite, ele não faz uma opção por algo que imediatamente vá agradar a arquibancada, vá falar na mesma frequência da linguagem do povo. O Tite é diferente, é o estilo diferente. O Tite se veste de forma diferente, o comportamento dele em entrevista coletiva é diferente. Mas o Tite é muito bom. E eu acho que ele teve alguma dificuldade. No final da temporada passada, teve mais dificuldades. Esse ano ele teve algumas também. Mas ele não é pro Abel, é para todos os técnicos do futebol brasileiro, um modelo de carreira. Claro. Um modelo de carreira, e ele é um técnico que... Eu acho que o técnico que consegue ganhar do Tite, aqui no Brasil, ele anota no caderninho dele. Venci aquele jogo, assim. E o Tite é muito bom, e acho que a gente pode falar que o Abel é tão bom quanto o Tite. É muito bom. No mínimo. No mínimo isso, certo? Você pode preferir um... O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021.
principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.